Bom, irmãos, vamos para o vídeo 2 então. Eu quero iniciar ali com o apóstolo Paulo. Ele perseguia a igreja antes, né? O nome dele era Saulo, e quando ele teve encontro com o Senhor Jesus, ele começou a ter muita revelação porque Deus o levantou para esse propósito mesmo, né? Tipo, traduzir o Antigo Testamento juntando com as palavras de Jesus. Ele foi o apóstolo dos gentios, né? Que era nós que não era povo. Aí o que acontece? Como ele teve muitas revelações e procuração dele não se engrandecer, como aconteceu com Satanás, olha o que aconteceu. Deus mandou acontecer isso. 2 Coríntios 2:7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, tá vendo? A fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, assim, eu não sei o que é esse espinho na carne, eu desconfio, mas como a Bíblia não diz, eu não vou falar. Mas, tá vendo que um mensageiro de Satanás foi enviado, né? 1 Coríntios 5:5 também conta um caso de um rapaz que teve casos ilícitos com a mulher do pai dele, né? De relação sexual. E aí, para que o cara pudesse receber salvação no último dia, né? No dia de Jesus, tá escrito assim, ó, 1 Coríntios 5:5. Entregue a Satanás, esse cara, né? A fim de que destrua a sua carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Como que vai destruir a carne? Vai matar o cara? Vai espancar? Vai comer vivo? Não. Vai encher a vida desse homem de tribulação a fim de que ele se arrependa, reconheça o erro dele, coloque a cara no pó, assim, sabe? E olhe para Deus e reconheça que sem Deus ele não consegue nada. Então, o diabo que enche a vida da gente de tribulação, com a permissão de Deus. 1 Timóteo 1 também tá falando assim, ó. Dentre esses se contam Hermineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que sejam castigados a fim de que não blasfemem mais. Esses dois caras, eles distorciam as doutrinas que Paulo estava falando. As doutrinas não, a doutrina, né? Que é a doutrina do Senhor Jesus. Então, esses caras, eles misturavam de tudo um pouco de lei, para se passar por mestre, mas na verdade eram falsos profetas, né? Então, o apóstolo Paulo falou isso. 1 Samuel 16:22 também. Já ouviram falar de Saul? O rei Saul, depois Davi, né, foi o rei seguinte, depois de 40 anos. Então, ele pecou contra o Senhor, né? E para aproximar Davi dele, depois que ele matou o gigante, foi mandado um espírito maligno da parte de Deus para atormentar Saul. E aí, quando ele mandava chamar Davi, porque só alguém tocando harpa que acalmava o rei Saul, o espírito maligno ia embora. E o único que tinha a harpa era o rei Davi, que não era rei ainda, né? Era só Davi. Isso tá em 1 Samuel 16:23, ó. E sucedia quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Isso já fica como revelação pra gente, né? Quando você sentir alguma opressão, coloca louvor, adora a Deus, adora a Jesus. Os espíritos saem correndo pela janela, pela porta, se atravessam a parede, eles saem correndo. Ó, já prestaram atenção ali quando Jesus foi tentado por Satanás, pelo diabo? Ele colocou dúvida, ele tentou, ele transportou Jesus de um lugar para o outro, fez os judeus cumprirem a profecia quando mataram Jesus, porque o diabo mesmo colocou isso, né, no coração de Judas e dos judeus e os falsos profetas da época, né? Ele recebeu poder no mundo para dar a quem quer, Satanás, né? Vamos ler ali, ó. Eu peguei Lucas 4:4 que dá para entender melhor, mas Mateus 4:4 também fala. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe, então disse o diabo, se és filho de Deus, tá vendo? Se és, é tipo assim, será que você é filho de Deus mesmo? Já chegou alguém falando pra você, será que é Deus mesmo que fala contigo? Tem certeza que você é de Deus?
Ó, sabe? Essas coisas assim, não é assim, irmãos, né? Então, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, tentando Jesus. Ele não tinha que provar nada para esse cão. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, né? Ele queria fazer Jesus cair na tentação e desobedecer a Deus. Mas Jesus respondeu: isso nós devemos fazer. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Daí ele fala, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele fala no versículo 5 assim: e elevando, tá vendo? Tirou Jesus dali, elevando, levantou ele dali. Mostrou-lhe num monumento todos os reinos do mundo. Ele pegou Jesus e mostrou o mundo inteirinho e disse assim, ó: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos. É tipo assim, Jesus, você não tem, é meu. Porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Tá entendendo que o mundo, esse mundo aqui é do diabo? Ela foi entregue ao diabo e ele dá a quem quer. Ele disse, o diabo, e Jesus não negou ele. Por isso que entra o plano de salvação para as pessoas. É que nem imã. Se você coloca o imã, uma agulha e um pedaço de plástico, qual que vai grudar no imã? O que tem o mesmo material que vai puxar. Assim somos nós, os que têm o mesmo Espírito que está em Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Estaremos no corpo dele, né? Então ele fala assim, ó: portanto, se prostrado me adorares, você veja bem, ele quer que a gente adore ele, né? Ele fez isso ao próprio Jesus, que é Deus, né? Toda será tua. Então ele diz assim: se você quiser tudo ser reino, então dobre teus joelhos, que será tudo teu. Então, Jesus disse assim, ó: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, mais uma vez transportou, ó: o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Tá vendo? Isso está em Salmo 91. Fazendo ele desobedecer de novo. A morte dele ia trazer vida, ia trazer salvação. Ele ia morrer de qualquer forma, mas não assim, né? E eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: escrito está, não tentará o Senhor teu Deus. Passadas essas tentações, ele apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Você veja como é que o diabo estava cercando ele o tempo todo, até o próximo momento, né? Então, assim, ó, o diabo, ele quer nos provar, ele quer nos peneirar, ele também quer nos acusar. Lá em Lucas 22:31, tá falando Jesus assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Daí depois ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negará, que me conheces antes que o galo cante. Então você veja bem, né? Aquilo ali tudo foi o diabo preparando, né? Você veja bem. E tem coisa que a gente nem percebe. Para a igreja de Esmirna também está falando assim, ó, Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, tá vendo? Sendo antes da sinagoga de Satanás, ou seja, eles são tudo do diabo. Não temas as coisas que tem de sofrer, presta atenção nisso. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, tá vendo? E terão tribulação de 10 dias. Daí o que ele junta isso, a coroa, gente, da vida, ó. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de vida. Porque muitos vão morrer por causa do diabo, né? Ele vai usar homens nessa face dessa terra como sempre usou. Mas o período de tribulação vai ser pior. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz, né? Quer ouvir, ouça, não quer paciência, né? O caso de Jó. Já ouviu o caso de Jó? Ali mostra direitinho o poder que Satanás teve. Quer ver, ó? Ele mostra assim, ó, Jó 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus, que eram os anjos, né, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha que metido. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor:
e disse, de rodear a terra e passear por ela. Tá vendo? Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondesse Satanás ao Senhor, porventura já debalde teme Senhor? Acaso não o cercaste com a sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende a mão contra ele, toca-lhe tudo quanto ele tem e verás se não blasfemará contra ti na tua cara. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Para quê? Para fazer a permissão que Deus deu, né? Então, o que ele aconteceu? Na primeira vez aconteceu assim, ó. E deram sobre ele os sabeus e os levaram e os mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Então veio os sabeus e destruíram tudo ali. Levaram os bois, as jumentas e só sobrou esse servo. Falava este ainda quando o outro disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer boa nova. Tá vendo? Desceu fogo do céu. Eles acharam que era fogo de Deus. E não era de Deus, era do diabo. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 banhos, deram os camelos e os levaram e mataram os servos a fio da espada, só eu escapei para trazer a notícia, usando homens de novo. Depois no 19, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu aos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os filhos de Jó e morreram, e só eu escapei para trazer a boa nova. Então ele perdeu tudo num dia, só ficou ele e a mulher dele, até os filhos onde estavam reunidos. Veio o vento dos 4 cantos, bateu na casa e derrubou e morreu todos, né? Então ele disse assim, ó, ele raspou a cabeça, rasgou as vestes e se lançou por terra e adorou a Deus e disse assim, ó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você veja bem, né? Tamanha tribulação, tamanha prova. Depois a gente sabe que Jó chegou a ver a face de Deus, né? Tudo tinha um plano de Deus por trás e eu, pra mim, na minha revelação, no meu espírito, eu creio que Jó é um grande símbolo da igreja, né? Que Jó não era um homem de Deus, assim, era um homem temente de Deus, mas não era judeu, né? E a igreja também, ela não era o povo escolhido de Deus, mas vai entrar, né, como um povo que teme a Deus. Então, para mim, eu vejo a nossa grande tribulação, né, na pessoa de Jó. Atos 14, 22 também fala assim, ó, exortem a permanecer firmes na fé, mostrando que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então, o diabo trabalha para Deus, trabalha, né, irmãos? Ele acusa, ele tenta, enche de tribulação, enche. Para quê? Para que você e eu, a gente possa olhar para Deus e limpar nossas vestes para entrar no reino dele, né? Ser um sacerdote santo. Zacarias 3 também mostra Satanás acusando. Aquela passagem lá do sacerdote Josué. Ele mostra no versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, que eu creio que esse Senhor é Jesus. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado no meio do fogo? Jerusalém, né? É um tição que vai ser tirado no meio do fogo no tempo do fim. Olha, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, que na verdade esse Josué é uma representação da própria Jerusalém, tá? Com vestes sujas que vai receber vestes limpas, né? Foi tirada do fogo. Tomou esta a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E então isso daí dá pra ver que são as vestes sacerdotais, né? A roupa limpa, o turbante, o sacerdote, nação santa, né? E o anjo do Senhor estava ali, diz que é o próprio Jesus. Apocalipse 12 também, vocês já viram aquela passagem que fala sobre a mulher vestida de sol e o filho que nasce, né? Essa mulher está vestida de sol, logo o filho é filho vestido de luz, né? São os filhos da ressurreição, é símbolo de Jesus. Se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também.
Mas o que eu quero mostrar ali, ó, no versículo 4, desculpa, vamos no versículo 1, vamos no 1 mesmo, ó. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma grande coroa de 12 estrelas na cabeça. A lua debaixo dos pés simboliza que o domínio, né, de Deus sobre o tempo, que a lua mostrava os tempos determinados, né, para tudo, até para as festas, sábados do Senhor. E daí a coroa com 12 estrelas são as 12 tribos de Israel, tá? E também pode simbolizar os 12 apóstolos. Que se achando grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Dores de parto, o filho está quase nascendo, né? Viu-se também outro sinal do céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Aquele simbolismo dos 4 animais que levantam do mar grande, que a gente falou no início do primeiro vídeo, com a estátua de Nabucodonosor, dos reinos, tá? Até chegar no último da besta, que é o anticristo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, tá vendo? Que são os anjos caídos, as quais lançou por terra. E o dragão deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Se veja bem quanto isso é forte, né? O quanto ele quer matar todos os filhos de Deus. Daí ele fala assim, ó, no versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não permaneceram, nem mais achou seu lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu outra voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Tá vendo isso daqui? Presta atenção nisso daqui? Por isso que a gente tem que estar sempre orando, pedindo perdão a Deus, porque às vezes a gente faz uma oração, daí o Satanás vai lá e fala: ela tá orando isso, mas ela tá em dívida com isto. É mais ou menos assim, sabe? Eu tenho pra mim, isso não tá escrito, tá, irmãos? Isso tem pra mim. Porque se a Bíblia diz que ele nos acusa dia e noite diante de Deus, é porque ele ainda tem acesso aos céus, né? E a partir do momento que a gente tá em desobediência, em pecado, a gente perde a proteção de Deus. Fica sujeito a quem? Ao cão, né? A quem tá no mundo. Então ali no versículo 12 fala assim, ó: por isso festejai aos céus, vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tá vendo? É o tempo de fim isso daqui. Satanás, tá, entendeu, né? Que ele acusa. Agora vamos ali e ele incita dúvidas. Mateus 16, 18. É aquele caso de Pedro, ó. Também te digo, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus falando, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Daí Jesus falou que importava ele morrer, sofrer, né? Tudo que ele sofreu, para que no terceiro dia ressuscitasse. E Pedro disse assim, ó, no versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as do homem. Tá vendo? Então estava pondo dúvida, porque ele tinha acabado de receber a revelação e logo já estava em dúvida, né, ali. Ele incita também a desobedecer. 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Isso aqui Deus não tinha permitido, principalmente porque Deus sempre usou pequeno número de pessoas para contender grandes exércitos, né? Para que o poder dele se aperfeiçoasse na nossa fraqueza. Então esse é um caso que está falando o nome de Satanás no Antigo Testamento. Achei interessante, né? Tá colocando aqui. Em João 6,70 também tá falando assim, ó. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi entre o número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, veja, quem que deu brecha?
Judas, né? O diabo foi direto nele. Os outros permaneceram fiel a Deus no espírito, né? Mas ele não tinha o coração reto a Deus. Então foi ali onde o diabo entrou, né? Atos 5. Já ouviram falar de Ananias e Safira? Então, eles venderam um terreno e mentiram aos apóstolos o valor da venda e se reteram um pouco do valor para eles, né? Não deram todo o valor, porque naquela época, na igreja primitiva, era feito assim, quem tinha bens vendia para ajudar a igreja, né? O mantimento. Que legal, né? Hoje em dia é tão difícil a pessoa ser fiel no dízimo. Então, Atos 5:3 está falando assim, ó. Então disse Pedro, Ananias, por que te encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo? Tá vendo? Por que encheu Satanás o teu coração, induzindo ele a mentir, né? João 10:10 também Jesus falou assim, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O mundo inteirinho está nas trevas, como a gente já falou isso, né? 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteirinho jaz no maligno. Atos 26. Jesus disse a Paulo, mas levanta-te e firma sobre os pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, tá vendo? Esse mundo aqui inteirinho do diabo. Quem não teve a verdade do evangelho ainda, a luz de Jesus, ainda está nas trevas, né? Por mais que não seja injusto, mas a justiça que prevalece é da que Deus deixou escrito, né? A fim de que recebam remissão dos pecados, herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Lá em Colossenses 1:12 está falando assim, ó, que Deus nos transportou para o reino do seu Filho, que ele tirou das potestades das trevas para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor, né? Em quem nós temos a remissão dos pecados. Daí ele ainda fala assim que Deus, que Jesus é o primogênito de toda a criação, é a cabeça do corpo da igreja, é a imagem do Deus invisível, é o primogênito dos mortos, para quem tudo tem a primazia. Mas ele começa falando que ele nos tirou das potestades das trevas e nos levou para o reino do seu Filho, para que tenhamos a remissão dos pecados. Em Colossenses também 2:8, ele fala assim, ó, cuidado que ninguém vos engane com vãs sutilezas e filosofias conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, que habita toda a plenitude da divindade. Daí mais pra frente ele ainda fala que Deus cancelou o escrito de dívida que nos era prejudicial, que era as ordenanças, né, e a lei, e encravou totalmente na cruz quando ele morreu e ressuscitou, despojando de principados e potestades e triunfando deles, levando eles ao desprezo, né, quando ele triunfou deles na cruz. Também separei aqui, ó, Atos 10:37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, desde o batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, cheio do Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque assim, a Bíblia nos mostra literalmente luz e trevas, sabe? Então, é que nem eu disse, eu sei que parece loucura, gente, mas se a gente não ler a palavra de Deus, a gente não vai saber o que é verdade. Daqui a pouco, tu vai ver que a verdade do Evangelho é verdade, e a loucura é quem não está no Evangelho. Por isso que, assim, é que tem muita gente que deturpa a palavra de Deus, por isso que consideram o Evangelho loucura, mas não é. Tanto é que, assim, é o poder, assim, maior espiritual. Quer saber sobre vidas após a morte, sobre o que acontece no mundo sobrenatural, vai ver ali a Bíblia. Vai ler, que daí você vai descobrir a verdade correta. Porque tem muita gente que diz que é verdade isso, verdade aquilo, como eu acabei de falar em Colossenses, mas são ventos e doutrinas inventados por homens. Agora, a Bíblia, ela foi escrita pelo Espírito Santo, né? Homens escreveram, mas o Espírito Santo que falou. E, assim, faz muito sentido, porque quem obedece o que Deus deixou escrito, anda na luz e não há tropeço. Deus não deixa, ele sempre avisa, sabe? Veja o vídeo do Espírito Santo, né?
Ali em 2 Coríntios 6 está escrito assim, ó. Não vos ponhai em jogo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Entre Cristo e o maligno? Entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Sereis vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhos, diz o Deus Todo-Poderoso, né? Então, veja bem, Deus sempre manda a gente se afastar de pessoas incrédulas ou que estão em outra doutrina. Por quê? Porque muitos são, assim, a lábia, sabe, das pessoas que estão em doutrinas diferentes. Os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Então, se tu não conhecer bem a palavra de Deus, tu deixa se enganar, sim. Por isso que é bom estar sempre lendo, meditando, orando, andando com pessoas que têm a mesma fé que nós, a fé em Jesus, né? Satanás também incita a riquezas, a ganhos ilícitos e a avareza. Mateus 6, 24, o próprio Jesus disse assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer e o outro amar. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, porque Jesus, numa outra versão, diz que essa riqueza é um Deus chamado Manon. Você veja bem, né? Porque Deus nunca nos prometeu riqueza agora, assim, sabe? Ele nos garante que não vai faltar o necessário, porque a nossa riqueza está em Cristo, nosso patrimônio é espiritual, não é material. Ele sabe de tudo que a gente precisa, mas ganância tá ligado à avareza e querer cada vez mais, mas tudo procede de Deus. Quem tem o Espírito de Deus sabe, entende o que eu tô falando. Ele também vai te induzir a pecados da carne, o adultério, sabe aquela coisa, a carne é fraca, não aguentei, Vigia, irmão, vigia, irmã, para não cair em adultério, tá? E tem como, porque eu vivi orando por Deus que eu queria um marido e Deus falou que não, que eu tava separada para ele, e já tem 3 anos que eu tô sozinha e não me envolvi com homem nenhum, obedeci a Deus e as manifestações do Espírito Santo na minha vida, não troco por nada mesmo. É a coisa mais linda do mundo. Até eu peço pra Deus nunca mudar isso, que eu não quero. Tem como, tá? Mas tem que ter o chamado do Espírito Santo. Ele também age naqueles que guardam mágoas e não perdoam. 2 Coríntios 2,10, o apóstolo Paulo diz assim, sobre pessoas que estavam agindo de forma errada, estavam trazendo dores e tristezas, então ele falou que era para punir, mas também punir dentro da medida, assim, né? E também para perdoar ele. Daí ele falou assim, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios, né? Então, a falta de perdão também, Satanás age. Veja o vídeo de perdão que eu fiz, eu falo um pouco sobre isso. É o primeiro vídeo do canal. 2 Coríntios 11 tá falando de que ele se transforma, tá? Ó, no versículo 12, 2 Coríntios 11, 12. Tá falando assim, ó, que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele tá ligando ali a falsos mestres que ensinam coisa errada, eles querem se mostrar mais do que são e que não são coisa nenhuma, tá? Ele fala, não é de admirar, porque até Satanás se transforma em anjo de luz. Também a serpente, lembra de Eva? A serpente foi lá e induziu Eva ao erro, né? Ela comeu do fruto que não era para comer, mas ela estava, assim, na forma de serpente. Tanto é que Deus deu uma profecia sobre isso, não vou entrar agora. Ele também barra os caminhos, tá? Lá em 1 Tessalonicenses 2 está escrito assim, ó. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ele dá poder aos humanos. 2 Tessalonicenses 2 está falando do próprio anticristo. Ora, o aparecimento de Nico é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor e a verdade para serem salvos. Irmãos, isso é importante. Quem não for pela verdade de Jesus vai pelo engano de Satanás, e Deus vai permitir isso, ó.
É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação de erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não derem crédito à verdade. Pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ó, tudo que é erro, tudo que é maldade, tudo que é injustiça, tudo que é deturpação, que vai contra a palavra de Deus, procede de Satanás, tá? Cuidado, irmãos. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vamos pro terceiro, tá? Até mais!